mais uma conversa sobre aves e desta vez o tema que temos pela frente é a andorinha das barreiras, que corresponde à 28ª espécie na lista do Gonçalo Elias, que está aqui para nos falar. Olá, Gonçalo. Olá, Zé. Então, diz-nos coisas sobre a tua observação desta espécie. Bem, esta observação é uma observação muito interessante. Para quem tem estado a ouvir estas conversas por ordem, já se saberá que nesta altura eu estava a passar uns dias no Minho, na zona de Guimarães, onde fiz lá algumas observações com um tio meu que na altura também estava a interessar por estas coisas, e foi com ele que eu vi o pisco-preto ruivo e o pardal montês, e que foi o tema da conversa anterior. E depois, entretanto, eu estava lá com ele, lá na quinta, estávamos a folhear o guia de aves, que era o guia do Roger Peterson, que ele também tinha, que era o guia que ele usava na altura, e às tantas chegamos às andorinhas, e ele, quando chegámos às andorinhas, eu só tinha visto a dos beirais e a das chaminés, que eu já falei em episódios anteriores, e ele diz, mas aqui perto, ali em tal parte, há ali uma colónia de andorinha das barreiras à beira da estrada. Elas estão lá, andam lá a entrar e a sair dos ninhos. Eu fiquei curioso, o sítio era para aí a 1 ou 2 quilómetros onde eu estava. Então o que é que eu faço? Peguei na bicicleta para ir até ao dito sítio, que era lá numa curva da estrada, tinha assim um taludezinho, e lá estavam as andorinhas das barreiras a entrar e a sair, mas uns ninhos que era para aí a 1,5 m do chão, aquilo estava mesmo ao nível dos olhos à beira da estrada. Foi muito engraçado, primeiro porque as vi pertíssimo, e segundo porque eu que me recordo foi a primeira vez que eu fui a um local especificamente à procura de uma espécie, ou seja, todas as espécies que eu relatei até aqui tinham sido encontros fortuitos. Eu tinha feito saídas assim um bocadinho à toa e ia registando o que aparecia. E nesta situação, o meu tio disse-me, olha, Andrinhas das Barreiras ali, era um sítio perto, então eu vou até lá para as procurar. E como eu disse, foi a primeira vez, a primeira de muitas, porque depois a pessoa, à medida que vai evoluindo nestas coisas, começa a perceber que vai ser cada vez mais difícil encontrar espécies novas e depois tem que ir já fazer busca dirigida. Neste caso, embora fosse um sítio perto, foi a primeira vez que eu fiz uma busca dirigida e com sucesso, porque realmente consegui ver muito bem a espécie assim, então nessa... Era uma colónia pequena para aí com uma dúzia de ninhos, mas realmente muito acessível. Acho que nunca vi assim uma outra colónia ao pé de uma estrada movimentada como aquela. Mas essas colónias de andorinha das barreiras podem chegar a ter centenas de casais. Podem. Em Espanha até há um caso documentado na Catalunha de uma colónia com 1.300 casais, o que é assim, uma coisa gigantesca. Mas tipicamente, sim, tipicamente, pelo menos aquelas que eu conheço cá em Portugal, têm entre as dezenas e por vezes escassas centenas. Embora eu confesso que nos últimos anos não tenho visto tantas colónias muito grandes como via há 30 anos. Mas enfim, não fiz nenhuma amostragem, mas tenho a sensação que hoje em dia houve alguma fragmentação. Mas sim, quer cá, quer no estrangeiro, pode haver colónias com muitas centenas de aves. Estas andorinhas, ao contrário de todas as outras espécies que ocorrem na Europa, não constroem ninhos, elas escavam os ninhos, por isso é que eu há pouco referi o talude, portanto elas escavam um túnel numa barreira arenosa, um bocadinho ao estilo dos abeleirucos. Barreira arenosa, enfim, pode ser de areia mais mole ou de areia mais rija. Escavam um túnel e no final desse túnel é que tem lá uma câmara, e nessa câmara é que depois é feita a postura e é aí que crescem os juvenis. Por aquilo que eu estive a ler, os túneis não são tão compridos como os dos abeleirucos, que eu acho que os dos abeleirucos podem chegar aos 3 metros, ok? Daquilo que eu li, os túneis, embora enfim, o mínimo acho que é para aí 15 centímetros, que é uma coisa muito pequenina, né? Não chega a um palmo, e pode ir aos 180, mas a grande maioria anda ali entre os 50 e os 100 centímetros, portanto, entre meio metro e 1 metro. Grosso modo é assim um comprimento típico. Sendo que, depois há aqui alguns aspectos curiosos, portanto, o substrato varia, há substratos mais moles, mais arenosos, ou com areia mais solta, e há substratos com sedimentos mais compactados. E então, estudos feitos nos Estados Unidos e também na Europa, por exemplo, na Suíça, verificou-se que quando o substrato é mais mole, os túneis tendem a ser mais longos, o que faz sentido, são mais fáceis de escavar. E também se verificou que quando os túneis são mais longos, o sucesso reprodutor é maior. Ou seja, se o substrato for muito duro, aquilo custa muito mais a escavar, elas acabam por se contentar com um túnel mais curto, se calhar com 30 centímetros ou 40 centímetros. Mas um túnel mais curto, se calhar, é muito mais vulnerável, quer à predação, quer à agressão até dos agentes naturais, né? do tempo, etc.
E, portanto, os túneis muito curtos acabam por ser vulneráveis. Só que se o substrato for muito rígido, elas não conseguem escavar um túnel longo e, portanto, têm que se contentar com um túnel curto e o sucesso reprodutor é menor. Portanto, faz um certo sentido. Dito de outra maneira, o ideal é ver um substrato mole, porque aí conseguem escavar um túnel longo e ter mais sucesso reprodutor. Na ausência deste, tem que se contentar com alternativas que não são de tão grande qualidade. Em termos de distribuição, em particular na Europa e provavelmente em Portugal também, quando eu estive a ver aqui uns mapas de distribuição, nomeadamente no Birds of the World, a noção com que eu fico é que a distribuição é muito dispersa, é A muito distribuição fragmentada, é vastíssima porque elas ocorrem. mas é fragmentada, não é uma coisa mais ou menos É contínua. fragmentada porque o habitat não é contínuo. Vamos ver. Por exemplo, em Portugal elas ocorrem mais ou menos no litoral, mas depois na metade interior há muito poucas, porque a metade interior é muito rochosa e montanhosa e não tem condições boas para elas nidificarem. Por exemplo, se nós vamos à Beira Alta ou atrás dos montes, há em muito poucos sítios. E mesmo no interior alentejano há muitas zonas que não têm, aparecem nas veigas do Guadiana, ali ao pé de Elvas e depois em Badajoz, mas depois para as zonas um bocadinho mais secas já não há tantas. E no Algarve também quase não há nidificado. Portanto, o habitat é descontínuo e, portanto, os locais de nidificação são descontínuos porque realmente elas precisam de substratos arenosos com a consistência adequada para conseguir construir ninhos. Embora já agora gostava de referir que, em alguns sítios, incluindo em Portugal, elas têm conseguido encontrar umas alternativas muito engenhosas que é, às vezes há paredes, né, sei lá, ao longo de ruas, até em meio urbano, que têm uns muros que suportam depois uns terrenos mais por cima, que podem ser cultivados ou não, mas depois têm uns tubinhos no muro que servem para drenagem do excesso de águas que existe nos terrenos. Sabes o que é que eu estou a falar, não é? E Uns elas tubos que há nidificam nisso. nidificam, enfiam-se nesses tubos e nidificam lá dentro. Há vários casos, ou seja, elas entram pelo tubo, que é uma vantagem porque nem tem que escavar o túnel, aquilo é um tubo de metal, e depois aqueles tubos, eu nunca, não sei qual é o comprimento, mas imagina que depois desemboca diretamente na terra para apanhar as águas, então elas só têm que chegar até ao substrato, lá na outra extremidade, e escavar a câmara lá dentro e está feito o ninho. Portanto, eu já vi vários casos e sei de outros em diversos locais do país, e sei que há no estrangeiro e que elas aproveitam isso. De qualquer forma, é um tipo de suporte que só está disponível localmente, num ou noutro sítio. Portanto, isso não altera o essencial do que tu disseste, da distribuição ser muito fragmentada. Agora, a distribuição é geograficamente muito vasta, porque elas ocorrem na América do Norte, na Europa e na Ásia, e no Norte de África. E é curioso porque, para E começar, não não é há por muito, introdução, é natural. é natural, e não há muitos passeriformes que ocorram na Europa e na América do Norte, ainda por cima a mesma subespécie, que há cá é a mesma que há nos Estados Unidos, que é riparia, riparia, riparia. Passeriformes que haja na Europa e na América do Norte devem-se contar, deve ser menos de uma dúzia, penso eu. E passeriformes migradores, assim, migradores de longa distância que ocorram na Europa e na América do Norte, devem ser só três ou quatro. Estou-me a lembrar do chasque cinzento e da andorinha das chaminés, é capaz de haver mais um ou dois, mas não são muito mais. Portanto, é um caso raro de um passeriforme migrador que há dos dois lados do Atlântico. E depois distribuem-se também pela Ásia fora, até à China ou ao Japão, acho eu. E, e aí depois há mais duas ou três subespécies. E por falar em subespécies, há uma coisa muito curiosa. Há uns anos, estou a falar para aí há 40 anos, penso na década de 80, 70 ou 80, em Israel, elas passam muito em Israel, em migração, desde a África depois para a Ásia, e em Israel anilharam milhares delas nas campanhas de anilhagem ali na zona de Eilat, que é no extremo sul de Israel, junto à extremidade do Golfo de Aqaba. E então, quando eles anilharam essas muitas andorinhas das barreiras que lá passam na primavera, capturaram um número considerável delas, considerável, estamos a falar mais de 100, que não tinham as características de nenhuma das subespécies conhecidas, nem da europeia, nem da asiática, nem da do Egito, que é a Chalei. E, e eles tiveram a tirar medidas até e recolheram os espécimes e então atribuíram um nome de uma nova subespécie que é Riparia riparia eilata, eilata que vem da eilate. Que só, a curiosidade aqui é que essa subespécie só é conhecida desse local, onde elas passam todos os anos em migração e, como eu disse, já anilharam muitas, mas ninguém sabe onde é que elas nidificam e ninguém sabe onde é que elas invernam. Portanto, é assim um caso curioso de uma subespécie que só é conhecida das suas passagens migratórias.
É claro que esta subespécie não é universalmente reconhecida, porque o IOC, por exemplo, não reconhece, mas o IBIRD, que segue a lista de Clements, reconhece. Portanto, ainda vai havendo aqui umas curiosidades taxonómicas que levam a descobrir, às vezes, populações novas. Foi o que aconteceu com esta Riparia riparia, subespécie eilata. Esta espécie, tendo uma distribuição em termos de áreas de nidificação tão vasta, não é? Por toda a Ásia, Sim, Europa sim, sim. e Estados Unidos, do ponto de vista de hemisfério sul, onde supostamente elas vão, portanto, passar o período não reprodutivo, acabam por ter uma distribuição muito significativa também na América do Sul, em África, e curiosamente seria de esperar, diria eu, que toda aquela zona, a Austrália, etc., etc., e o sul da Ásia, fosse também uma zona de grande distribuição. No entanto, o que é engraçado é que dá a sensação que as espécies, que os indivíduos asiáticos que nidificam na Ásia acabam por migrar provavelmente para a África. Será isso? Uh, bom, é assim, os indivíduos da Europa Ocidental, que é o caso das nossas e das de Inglaterra, portanto, do Reino Unido, migram para a África Ocidental, mas não descem muito para baixo, descem até ali à zona do Sahel, portanto, que é logo abaixo do Saara. E nesse caso, portanto, elas não descem muito. Já as que estão mais a leste, descem até Moçambique e África do Sul. Portanto, em África há uma assimetria entre as da costa leste e as da costa oeste. Quanto às da Ásia, de facto, eu não tive a estudar os movimentos. Há uma pequena zona de invernada ali na zona da Birmânia ou da Tailândia e algumas na Indonésia, mas penso que não será a totalidade da população. Talvez algumas das que estão na China e no Japão vão invernar aí e que uma grande parte das que estão na Ásia vai invernar a África Oriental. É possível, não tive a estudar esses movimentos em detalhe, mas és capaz de ter razão. Ou seja, que a África acolha a maior parte da população migradora de andorinhas das barreiras vindas da Ásia Central. Engraçado, porque poderá haver fatores como, por exemplo, o clima ou coisa assim do género, que ventos não favoráveis para a migração ali para as zonas da Pode ter a ver Austrália, com os etc, ventos, etc. pode ter a ver também com as oportunidades de alimento nas zonas de invernada. Imagina que havia no passado uma parte que ia para a Ásia e uma parte que ia para a África, e se calhar as da África tinham maior taxa de sobrevivência e, portanto, foi essa parte genética que Ok. prevaleceu. Porque às vezes em certas zonas de invernada até pode haver alimento, mas pode haver competição com outras espécies e isso originar menores taxas de sobrevivência. Estou a especular um bocadinho, não tive a ver este caso Sim, sim, em exato. concreto, mas a verdade é que, por exemplo, os cucos, eu uma vez já falei no webinar dos cucos, os cucos que nidificam pela Sibéria até ao extremo oriental vão todos invernar à África também, portanto até fazem ali, e os andorinhões pretos, que falámos há pouco tempo, da China, também descem todos até à Península Arábica e depois viram para a África, portanto haverá razões para as aves escolherem aquelas rotas migratórias que lhes têm garantido boas taxas de sobrevivência e que elas continuam a utilizar até à atualidade. É o que me parece que acontecerá neste caso também. Pelo que percebi, em termos de estatuto de conservação, de um modo geral, a espécie é classificada como não preocupante, apesar de haver indícios de que há um decréscimo das populações. E pelos vistos, o Canadá é um caso particular porque, pelo que eu tive a ler, nos últimos 40 anos a população quase que desapareceu. Ou seja, houve uma perda de 98% de efetivos, pelo que eu tive aqui a ler. Por acaso não li nada acerca do Canadá, e li mais sobre a situação na Europa, mas efetivamente pode estar a acontecer, estar a haver uma regressão nessa zona, até porque a população do Canadá é um bocadinho mais marginal face àquela que existe nos Estados Unidos. Na Europa, o que eu sei é que houve uma grande diminuição no início da década de 70 por causa da seca no Sahel. Eu referi há pouco que o Sahel é uma zona importante de invernada, que aliás a seca dos anos 70 causou um crash populacional, por exemplo, nas populações de papamoras, que também invernam nessa zona, mas depois, em anos mais recentes, pelo que eu sei, tem havido uma boa recuperação e, portanto,
a espécie atualmente está com uma tendência que é considerada mais ou menos estável a nível europeu e em alguns países, como por exemplo o Reino Unido e Espanha também, e até em Portugal houve alguma expansão da área de distribuição no litoral norte nas últimas décadas. Eu penso que o facto de elas conseguirem explorar novos locais de nidificação poderá contribuir para isso, porque, por exemplo, eu já referi que elas escavam os ninhos e que gostam de nidificar em taludes, mas elas preferem areias fofas. E então, quando há, por exemplo, areieiros em exploração, ou seja, extração de areias, elas muitas vezes vão se instalar nos areieiros que estão em exploração, precisamente para aproveitar aquela areia mais macia que está ali a ser extraída. E, portanto, há alguma mobilidade, muitas vezes há mobilidade de uns anos para os outros, consoante as características dos locais. Se um local perder qualidades, elas podem procurar outro local nas imediações. E, portanto, digamos que elas têm alguma capacidade de explorar as alterações do habitat. E uma espécie que tenha essa capacidade, não será o único fator, mas normalmente isso contribui para a espécie continuar a conseguir sobreviver. Portanto, eles não tendem a reutilizar os ninhos. Podem reutilizar ou não, eu acho que depende das características dos locais se alterarem ou não. Até porque o que é que acontece? Estas aves têm uma enorme mobilidade e já se verificou através da anilhagem que os juvenis, depois de nascerem, começam a voar pela região e podem ir explorar outras colónias das imediações, às vezes algumas dezenas de quilómetros, e até podem usar os ninhos que não estão ocupados, porque às vezes, como acontece com os ninhos de abelharucos, há ninhos que são escavados e que depois não são ocupados, ou porque nem sequer chegaram a nidificar, ou porque, entretanto, foram abandonados porque a postura falhou, ou por qualquer outro motivo. Portanto, há sempre, nas colónias há buracos que estão ocupados e buracos que não estão ocupados. E os juvenis podem visitar outras colónias e podem dormir, podem passar a noite, antes da migração, podem dormir nesses buracos desocupados. E não só eu vi isso na bibliografia, como já cheguei a comprovar isso, porque houve uma altura que eu fazia anilhagem ativamente, que foi nos anos 90, e houve ali 2 ou 3 anos em que eu fiz anilhagem de colónias de andorinhas das barreiras. E havia 2 colónias que eu monitorizava. Uma no estuário do Tejo, ali na zona de Pancas, uma colónia que depois, entretanto, foi abandonada, e outra na zona da Marateca, portanto, ali perto de Águas de Moura, no concelho de Palmela. Em linha reta, elas estão para aí a 30 km uma da outra. E eu anilhava em ambas as colónias e recordo-me que numa ocasião um dos juvenis, porque depois os juvenis saem dos ninhos e também vão entrando e saindo e acabam por cair nas redes também que estão à entrada da colónia, e um dos juvenis que eu anilhei na colónia do Tejo, portanto a de Pancas, passado 1 ou 2 semanas, recapturei essa mesma ave na colónia do Sado. Ou seja, ele não só já tinha saído da colónia onde estava, como andou a visitar as imediações, encontrou outra colónia e andou lá a passear dentro da colónia. Portanto, por isso é que ele depois é recapturado. Portanto, isto experienciei eu, mas estes casos estão descritos na bibliografia de haver esta mobilidade. Eles podem simplesmente estar a inspecionar, a ver a qualidade do sítio, a conhecer outros locais. Portanto, o facto deles andarem a visitar outros locais das imediações também lhes dá um bom conhecimento do território que irá ajudar depois, no ano seguinte, a escolher os melhores locais de nidificação. Uma questão também sobre esta espécie é que, para quem gosta de fazer observação ou fotografia de aves, esta espécie tem uma outra espécie de andorinha muito parecida, que é a andorinha das rochas. O que é que as distingue? Bom, a andorinha das rochas é um bocadinho maior, é totalmente castanha, não é branca por baixo, porque a andorinha das barreiras é branca por baixo e com um colar castanho. Mas de resto é branca por baixo e castanha por cima. A andorinha das rochas é castanha por cima, é assim de um cinzento quase acastanhado por baixo, não é branca. E depois, quando abre a cauda, tem umas pintinhas brancas que às vezes chamam pérolas, que são visíveis. Isto em termos de aspecto físico. Mas depois há 2 outras grandes diferenças muito importantes. A primeira é que a andorinha das rochas não escava ninhos, constrói ninhos de lama, como a andorinha das chaminés. E a segunda é que a andorinha das rochas está por cá o ano todo. É parcialmente residente, enquanto que a andorinha das barreiras é uma espécie migradora de longa distância que vem até ao nosso país para nidificar e depois, quando chega ao final do verão, vai-se embora para a África, tal como acontece com a das chaminés e com a dos beirais. Sendo que no caso da andorinha das barreiras também passam por cá algumas andorinhas das barreiras em migração, vindas de países mais a norte,
não há muitas recapturas do estrangeiro, mas há recapturas do Reino Unido. E falando de recapturas, até posso dizer que no tempo em que eu anilhava estas colónias que eu referi, cheguei a recapturar umas 2 ou 3 anilhadas no Senegal. Porque nessa altura, nos anos 90, havia um anilhador inglês, que entretanto já faleceu, que era o Chris Mead, mas que fez muitos estudos sobre andorinhas das barreiras em Inglaterra, e como eles já sabiam que essas andorinhas iam invernar ao Senegal, ele chegou a fazer campanhas de anilhagem para o Senegal e anilhou imensas no Senegal, que depois eram bichos que vinham invernar à Europa, e algumas delas eram aves que vinham nidificar em Portugal, e então, quer na colónia do Tejo, quer na colónia do Sado, cheguei a apanhar algumas, não muitas, mas 3 ou 4, anilhadas no Senegal. Portanto, sabe-se exatamente onde é que vai invernar pelo menos uma parte da população que nidifica no nosso país. Gonçalo, muito obrigado por esta conversa. Agradecemos também a todos os que tiveram a paciência para nos ouvir. Informamos também que, portanto, esta já é a 28ª conversa, o que quer dizer que há muitas outras, para quem ainda não as ouviu, disponíveis no portal do Lares de Portugal no YouTube. E com isto nos despedimos. Até à próxima conversa. Até à próxima, Zé. Obrigado.